Começando mais um Conexão Mente-Corpo, trazendo assuntos interessantes para nossa reflexão, para nossa consciência. E hoje é um tema que vai fazer a gente falar uau! Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade da nossa vida. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Olha, é forte isso, né? Porque geralmente a gente culpa os outros, culpa o governo, culpa a mãe, culpa o pai, culpa todo mundo. A autorresponsabilidade é um processo, né? Porque de desenvolvimento, para você ser autorresponsável por si, você precisa estar no adulto e não na criança. A criança não é responsável, a criança não é responsável nem legalmente, nem conscientemente. É o adulto, e mesmo assim, tem adultos que não são autorresponsáveis. Fica na situação de vítima, fica culpando os outros, arrumando desculpa, criticando, justificando os erros, não assume a responsabilidade que lhe é devida. E tem uma parte da própria religião que fala que é uma grande sacada, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né? Todos conhecem, todos os religiosos conhecem. Você tem o livre-arbítrio, a escolha. Você planta o que você quer, mas você não escolhe o que vai colher, não, porque você vai colher o que você plantou. Essa é a grande consciência universal, é uma grande lei. E essa questão da autorresponsabilidade que eu quero trazer, me tocou bastante, assim, em algum momento da nossa vida a gente se depara com situações que não nos agradam, né? A vida não é só um mar de rosas. Então, de repente, você se depara com um emprego que não está mais fazendo sentido, que não está contente, o salário, que está maçante você ir, ou de repente você se depara com uma doença que te acomete, ou você se depara com insatisfeita com o corpo que você tem, com a forma física, e você precisa mudar. Às vezes é uma relação amorosa que não dá certo, né? Que às vezes é um amor não correspondido, às vezes são intrigas dentro da própria família, briga de irmãos. Essas situações nos incomodam, né? Nos desagrada. E a gente, como você reage diante dessas situações? Como a tua reação diante das circunstâncias que acontecem na sua vida? Você se vê responsável por essas ações? Pelas tuas reações? Tem um livro, eu ganhei um livro de uma amiga minha, uma assistente social lá do hospital, em 2019. Eu não tinha lido, e esse mês a palavra autorresponsabilidade veio de alguma forma em alguns grupos. Eu fico muito observadora. Eu falei, nossa, eu tenho esse livrinho, eu vou ler. É do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Ele escreveu esse livro. E eu achei que fez muito eco com tudo que nós viemos falando, né? Estamos falando aqui no Conexão Mente-Corpo. Estamos falando há muito tempo, desde a origem. E mais recentemente, falamos dessa fé inabalável no seu potencial criativo, falamos também do esforço extraordinário para você atingir o teu objetivo, e
essa autorresponsabilidade é a grande chave para o desenvolvimento, para a mudança que você precisa ter na tua fase da tua vida, nas grandes áreas da sua vida que você acha que precisa mudar. Autorresponsabilidade. E esse Vieira, desse livro, ele fala de 6 leis. Gente, é incrível. Porque assim, são pessoas bem-sucedidas. Então as pessoas que não querem mudar, que estão na zona de conforto, nada confortável, né, possa ser que não faça sentido, não precisa disso. Mas aqueles que querem mudar, pode ser que essas 6 leis gire a chave do teu sucesso. Porque você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Então essas 6 leis é uma dinâmica, né? Aquilo que eu falei. A criança não é autorresponsável, é o adulto que é. E tem adultos que são crianças. As crianças feridas, mal elaboradas, muitas vezes ditam as normas, né, consciente e inconsciente das tuas ações, pensamentos, o padrão vibratório do teu pensamento, o controle das tuas emoções. Tudo isso eu estou falando para um adulto, né? Um adulto que tem esse freio da sua vida. Você está num grande barco da sua vida, você sabe a hora que você tem que pegar a bússola, ver o mapa, para qual caminho você vai seguir, senão você vai para onde? Vai ficar à deriva no mar? Então o poder da autorresponsabilidade é essa grande chave. E o Vieira fala dessas 6 leis, gente, e é incrível. A primeira lei é: se é para criticar, cale-se. E ele fala de uma maneira, assim, que não existe crítica construtiva. Ai, olha, é pro teu bem, viu? Eu tô querendo te dar um... Não, porque se você quisesse elevar as pessoas, você daria sugestão, né? Você vai lá e mexe e toca no erro da pessoa. Pode ser que a pessoa peça, tudo bem, mas muitas pessoas são muito críticas. Então a primeira chave, a primeira lei dessa autorresponsabilidade que o Vieira fala é isso, né? É um processo. E aí você para de ficar criticando as pessoas, para de ficar criticando o governo, o chefe, a economia, o vizinho, o marido, a irmã. Começa por aí. Salvo se você tiver alguma sugestão para melhorar. Não que você vai ser conivente com as coisas que acontecem. É que as pessoas autorrealizadas não ficam entrando nessa parafernália de ficar dando tiro ao vento com críticas. E faz muito sentido, percebe? E quando você pontua alguma coisa que desagrada alguém, que tem a maneira de falar também para essa pessoa. Então, salvo se a pessoa pedir a tua opinião, não fique criticando alguém, nas pessoas, nem as circunstâncias, quem quer que seja. Essa é a primeira lei. Então, a pessoa autorresponsável, se a coisa está referida a ele é responsável pelaquilo que está acontecendo na sua vida. Qualquer coisa. Né? E a maneira que você reage àquilo que acontece com você. Você é responsável. Na segunda lei, é interessante que ele vai falar assim: se for para reclamar, dê sugestão. Se é para reclamar, porque as pessoas, atrás de uma reclamação, vem uma queixa, vem uma injúria, vem um protesto, vem uma reivindicação, vem uma lamúria, né? Cobranças desenfreadas. Tem gente que entra numa dinâmica que só fica cobrando, se queixando, se colocando numa situação até de vítima, né? Não estou falando que a gente tenha que reivindicar. Hoje é Dia Internacional das Mulheres, pelo amor de Deus, quantas conquistas nós fizemos e temos ainda muito que conquistar. Então a gente tem que realmente reivindicar,
né? Mas dando sugestão, né? Isso é muito importante. Essa é a segunda lei que o Vieira pontua. E muitas vezes, quando você fica só no queixume, você não abre as possibilidades da construção que pode ser feito, da sugestão, de uma boa sugestão para uma conclusão melhor, percebe? É típico da pessoa, por exemplo, um líder que a equipe não vendeu, ele fala, pô, também essa minha equipe, mas o que você fez para melhorar a liderança ali, a motivação dessa equipe? O que você fez? A pessoa que é autorresponsável, ele traz para ele as responsabilidades que lhe cabem. Isso é ser maduro, isso é maturidade, isso é um processo. Isso é você estar aberto para as coisas integralmente na tua vida. E aí ele vai, né? E não significa que não reclamar, você é conivente, percebe? É isso que o Vieira pontua nesse sentido. Na terceira lei, né, que ele fala de lei, porque é um tratado, é um processo você ser autorresponsável. Você precisa atingir esses patamares mesmo, para depois você começar a entrar em outras conquistas, né? A conquista da humildade, a conquista de valores reais, né? A terceira lei é assim, se é para buscar culpados, busque solução. Tem gente que culpa todo mundo, e a culpa muitas vezes, por exemplo, a pessoa fica justificando, né, os seus próprios erros. E não se trata de... A gente tem que aprender com os erros, né? Não tem que ficar... Você é responsável por aquilo que aconteceu. Então, nessa questão de você falar, de apontar os erros dos outros, mas por que eu vou mudar se o político é desse jeito, é corrupto? Por que eu vou mudar se a minha equipe não é devagar? Por que eu vou mudar se meu chefe não me reconhece? Por que eu vou mudar se a minha esposa é muito crítica, né? É cri-cri? É você que tem que fazer a mudança. Quando as pessoas perceberem que ninguém muda ninguém, só a si mesmo, esse é o grande mote da autorresponsabilidade. Você é responsável. Mas eu vou me sentir culpado. Não. A culpa é um outro patamar. A culpa, a gente não fala de culpa, a gente fala de responsabilidade. A culpa é um erro, e o erro faz parte do aprendizado. Não existe aprendizado sem erro. Percebe? Na maioria das vezes, o irresponsável transfere sua incapacidade acusando o outro. Exatamente, porque ele está na criança. A criança que aponta os erros. Estou de mal, você não é legal. Agora, o irresponsável, ele nunca vai assumir as suas responsabilidades, porque ele vai falar, muitas vezes, é do destino, não tem jeito, Deus quis. Ou ele vai ficar sempre na defensiva, mecanismo de defesa, ficando enrustido, se eximindo da responsabilidade que lhe cabe, né? Então, tudo na vida a gente planta e a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Ninguém, sabe, cresce de uma hora para outra. A gente tem que... É gradativo essa abordagem, né? Mas ela é essencial. Na terceira lei que o Vieira traz, na quarta, né? Porque a primeira a gente falou se é para criticar, cale-se, se é para reclamar, faça uma sugestão, se é para arrumar, achar culpados, você acha a solução, busque uma solução. Na quarta, se é para você se fazer de vítima, gente, faça-se de vencedor. Se fala assim, não, calma, isso é um processo, eu estou aqui, mas eu vou chegar lá. Para de se fazer de vítima. As pessoas bem-sucedidas, elas nunca se ficaram na posição de vítima. Mundo cruel, não sei o quê, tudo acontece comigo. Não, ela aproveita o caos que ela está e serve como uma ponte para alavancar o seu sucesso. A grande maioria, os grandes depoimentos de pessoas que foram bem-sucedidas, às vezes eu cheguei no fundo do poço. E aí eu
eu fiz a mudança necessária na minha vida. E ela não se vitimizou, não ficou culpando. Né? Tem gente que tem mania de pôr culpa no pai, na mãe, na família, no governo, na economia, no vizinho, na sociedade, na política. Para de pôr culpa. A culpa não resolve nada. Simplesmente você se exime da responsabilidade que lhe cabe de fazer a sua parte diante da tua vida. Nós estamos falando da vida pessoal, né? Dos teus projetos de vida, daquele objetivo que você quer atingir. Você é responsável. Quando você consegue, mergulha a fundo no autoconhecimento, nos teus recursos emocionais, nos teus recursos sociais, gente, não tem para ninguém. E é interessante quando você visualiza todos esses critérios que fazem com que as pessoas bem-sucedidas cresçam, todas ali cumprem essa lei. Pode ver, as bem-sucedidas mesmo, não as oportunistas, né? O que é uma pessoa bem-sucedida? Né? Não é só uma pessoa que ganhou na loteria. Bem-sucedida é a pessoa que está bem, porque às vezes você atinge um patamar de riqueza que a pessoa não tem o sentido da vida. Isso não é uma pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida é as pessoas que têm a integridade de uma relação interpessoal, intrapessoal, que tem todas as partes da vida dela, pelo menos estáveis emocionalmente, sabe? Que faz o autocuidado. Isso é uma pessoa bem-sucedida, né? Então, muitas vezes aí a gente vê aí pessoas que têm uma desproporção em termos de ganho, e são pessoas vazias, que não conseguem nem trocar uma palavra com ela. E seguindo a lei aí as leis aí da autorresponsabilidade do Vieira, ele vai falar: se é para justificar os erros, aprenda com eles. Os erros, gente, faz parte de todo e qualquer aprendizado. Pode voltar, vê lá, quando você estava andando de bicicleta, você não caiu, faz parte, putz, aí errei, desequilibrei. Qualquer tipo de erro faz parte. Os erros compõem a tua história. E aí você tem que aprender com eles, pelo menos ressignificar aqueles que você conseguir reparar. Tudo bem, aqueles que você não consegue reparar, você aprende com eles. E isso vai fazendo, pelo menos, quando você tem a questão do próprio, dessa crença, né, de que não existe erro, existe resultados, a gente muda esse paradigma, né? Não existe erros, existe resultados. Eu fiz assim por desconhecimento, lembra que eu falei aqui do processo de aprendizado, incompetente, inconsciente? Tem que ser competente e inconsciente. Eu faço a coisa naturalmente, que virou um processo já automático do conhecimento. Mas para isso eu teve N erros. Não é incompetente, né? Eu era incompetente em relação a um determinado conhecimento. Né? A gente já, em outra live, a gente falou sobre isso. Então você busca os resultados, né, em cima das suas ações conscientes. Então todos os erros que aconteceram fizeram parte do teu aprendizado. É essa dinâmica que é importante a gente olhar com mais veemência, né? E na última lei ele vai falar: se é para julgar pessoas, olha que interessante, julgue apenas as atitudes e os comportamentos. Gente, isso é incrível, como a gente tem o hábito de ficar julgando as pessoas. E mesmo não sendo juízes, hein? Então, por exemplo, você está no trânsito, você já fala: ô, seu barbeiro, entendeu? Você julga a pessoa, você é o seu imbecil. A pessoa não é imbecil. O comportamento dele de ter entrado ali, entendeu o que eu estou falando? É o comportamento, essa barberice dele, né, que a gente fala no trânsito, que poderia ter causado um acidente. Essa pessoa está julgando a barberice, não a pessoa. Chamar a pessoa de imbecil, cretino, você quer me matar, tudo isso é uma linguagem simbólica não, é direta,
que afasta você da autorresponsabilidade. Você percebe? Ah, mas Marisa, não tem nada a ver a autorresponsabilidade com o julgamento. Tem, gente, porque faz parte do íntimo da pessoa. Daquelas pessoas que têm o processo de desenvolvimento para atingir o seu potencial máximo, né, de ser bem-sucedido em várias áreas da sua vida. As pessoas que desenvolvem esses talentos, né, porque são talentos psíquicos, estruturas psíquicas, porque tem gente que tem o hábito de ficar julgando as pessoas. Ai, você viu como é que ela é? Você viu como é? E aí você cria um hábito horrendo de trazer para você coisas que não... energia, pensamentos, sensações. Para com esse hábito de ficar julgando as pessoas. Julgue o comportamento. E aí você afasta amigos, afasta até as relações interpessoais. Eu não gostei da tua atitude, não é você. Eu gosto de você, eu só não gostei da tua atitude, né? Então, a comunicação não violenta fala muito isso, a CNV. Por isso que essas 6 leis que o Vieira falou, eu falei, gente, vem tudo ao encontro de tudo que a gente tem falado aqui. Você é autorresponsável, né? Autorresponsabilidade é a chave que dá o trinque para você se desenvolver inteiramente. Não no processo em termos de quando você vai trazer a culpa para o outro, o julgamento para o outro, dos teus insucessos, do teu padrão vibratório, da tua zona de conforto nada confortável, tudo que está acontecendo na sua vida, né? Se você está fora de forma, se você não para de comer doce, a culpa é de quem? É tua. Se você está com um emprego que você não gosta, a culpa é de quem? É tua. Culpa não, a responsabilidade, não é culpa. Eu falei culpa para afirmar que a gente está falando de autorresponsabilidade. Mas às vezes a gente fica falando de culpa e não é culpa. A culpa essa palavra culpa, ela remete ao erro. E não é erro, é aprendizado, são resultados. Quando a gente muda esse paradigma da crença, né, de erro para autorresponsabilidade e de culpa para autorresponsabilidade e erro para resultados e aprendizados, tudo isso se descortina de uma maneira muito clara, né? E é interessante a gente perceber, né, quando você cria essa dinâmica em tudo, né? Às vezes, por exemplo, até as relações superficiais. Mas eu não consigo ter contato com as pessoas, eu não consigo arrumar um namorado, ou eu não me dou bem com ninguém, eu não tenho amigos, né? Essa é uma realidade de muitas pessoas. É uma realidade muito grande. As pessoas estão muito em cima da sua própria vida, da sua própria existência e distante das conexões pessoais, né? A gente já falou sobre isso. Então, isso é autorresponsabilidade tua também. O que você tem feito para essa mudança? Às vezes você vai fazer uma caminhada, você junta-se a um grupo, você vai num grupo de leitura, você começa a ter outros ares e você faz outras relações, mas você precisa fazer esse movimento, né? Olhar para a tua vida e verificar o que precisa, quais são os fatores emocionais, né? E isso, nesse livrinho tem um teste muito interessante sobre as capacidades emocionais e as capacidades sociais, né? E você vai qualificando o que você pode mudar, qual que é a tua maior defasagem. Então, gente, o que eu trago para essa mensagem é isso. Para de criticar, né? Se for para criticar, apresente aí observe, faça um levantamento, elogie as coisas boas, positivas das pessoas, né? E ele fala da crítica, que a crítica não é construtiva, eu também concordo com isso, porque sempre vai tocar no calcanhar de Aquiles da pessoa. E depois, se você estiver
ficar reclamando. Dê uma sugestão como é que pode melhorar. Crie esse hábito em vez de reclamar, porque é um hábito, né? A maledicência, a fofoca, tudo isso é um hábito do caráter da pessoa, né? Aí você fica buscando culpado. Não, busque a solução. Às vezes a gente fala assim, isso está muito distante da realidade. Não, gente, é você trazer para a consciência aquilo que refere a você, o que está o teu alcance para você conseguir fazer essas mudanças, né? Questão de hábito mesmo, sabe? E a questão de você se colocar de vítima, né? Não, se posicione de uma maneira vencedora diante da vida, com pensamentos mais proativos. Isso aqui é uma fase, isso vai passar. A gente pensa que é no passe de mágica, mas isso também muda a situação, né? E em relação aos erros, né? Faz parte do aprendizado, aprenda com eles, né? Busque, mude essa crença passando para resultados. E na última lei que ele vai falar, de se é para você ficar julgando as pessoas, julgue apenas as atitudes e comportamentos. Então, a autorresponsabilidade é isso, você fica diante do cenário da sua vida, você ter controle de alguma maneira sobre a sua vida, né? Você é a fonte das suas próprias escolhas e você é o fruto dessa própria escolha. Você é o grande comandante da sua vida, você é o grande comandante do mar, do barco que está no mar da sua vida. Essa que é a verdade, né? Então, a autorresponsabilidade é uma capacidade, no fundo, racional e emocional de você fazer as escolhas da sua vida. Isso nós estamos falando da criança. Então, hoje mesmo eu toquei num assunto com um paciente. Você deixa a vida me levar, a vida leva eu? Isso é só música. A música do Zeca Pagodinho, né? E ele já está de boas, né? Ele está bem sucedido, está tranquilo, faz propaganda em empresas multinacionais. Você que tem que ter a rédea da tua vida. Não deixar a vida te levar, não. Porque a gente pensa que está numa zona de conforto, nada confortável, né? Então, às vezes a gente vai trazendo esses insights, né? Porque às vezes fala, nossa, é verdade. Puta, essa é a grande sacada. Então, quando você se depara com situações que não estão confortáveis na sua vida, como você reage, né? Você culpa os outros ou você assume para si a responsabilidade do que está acontecendo? Você é responsável. Você tem o livre-arbítrio de você plantar aquilo que você vai colher. Você não tem o livre-arbítrio da colheita, mas a semeadura é você que tem o livre-arbítrio, a escolha. E é isso, meus amores. E agora a gente volta um pouquinho para dentro, relaxa, fecha os olhos, observe todo esse conhecimento sedimentando na tua fonte, nas tuas células, trazendo a reflexão. Qual parte da tua vida você precisaria fazer essa grande mudança? Aonde que está pegando mais? Se são nas relações, se é na parte financeira, se é na parte da saúde, né? O que está pegando na sua vida de diferente que você precisa pegar a rédea, né? Voltar para dentro e fazer essa análise. Isso é muito importante, né? E essa é a mensagem que eu trago, o poder da autorresponsabilidade. Então nós falamos aqui de adulto para adulto, porque só o adulto que vai ter acesso a esses conhecimentos, né? O adulto que atingiu a maturidade emocional suficiente para não ficar culpando as pessoas, criticando as pessoas, reclamando das pessoas, se vitimizando, percebe? Isso aí é da criança mal elaborada, que ainda anseia os cuidados, né? Aquela criancinha que ficou
se machucou, e aí ela dá uma de vítima, né? Hoje adulta, dá uma de vítima para conseguir atenção, porque ela percebeu que quando ela estava doente, ela tinha mais atenção dos pais. E agora adulto, ela continua nessa mesma dinâmica, querendo atenção, na carência afetiva. Cuida da tua criança. A autorresponsabilidade é para adulto. E olha, quando você atinge esse processo de autorresponsabilidade, você é livre para as tuas escolhas. Você fala, eu assumo o poder da minha vida. E aí você tem uma vida que você olha para trás e fala, tudo isso é fruto do que eu fiz. Sucesso ou fracasso, né? São os resultados que você atingiu que fazem a diferença da sua vida. E é isso que eu queria trazer a mensagem para vocês, toda quarta-feira, às 20h30, aqui no Instagram, com Conexão Mente Corpo. Eu também estou colocando essa live no canal lá do YouTube, para ficar mais sedimentado nessas plataformas. E aí, se você gostou desse conteúdo, você compartilhe para os teus amigos, né? Indique a gente lá, entra no canal YouTube marisamelo.psi também, que a gente vai estar aí trazendo esses conteúdos até Deus sabe quando. Ó, um beijo para vocês e para as mulheres maravilhosas. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Muitas conquistas tivemos, mas temos muito ainda que conquistar, né? Principalmente baixar essa taxa de feminicídio gritante aqui no nosso país, e também essa maneira da abordagem misógina. Chega, né? Nós estamos agora num patamar de evolução da paridade. Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo programa.